Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. VGHF11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de recebíveis, ele é um fundo imobiliário de papel. Na verdade, né, ele é o primeiro, se eu não estiver enganado, ou pelo menos um dos primeiros que é dessa categoria de hedge fund. Ele é de papel? É. Mas ele também pode investir em inúmeras outras possibilidades, tá? E aí a gente vai ver isso melhor lá dentro do relatório gerencial. Na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado a 9,22. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 13,88%. Vem sendo negociado a um PVP de 0,99, ou seja, ele está ali no seu preço justo. Contudo, esse é um fundo de R$10. Ele vale próximo de R$10, no mínimo 9,70, 9,80. Então, por que ele está descontado? Porque internamente os seus fundos imobiliários, até mesmo as suas ações, os seus fundos de papel, estão com marcação a mercado. Então tem sim um certo desconto ali embutido. Então, apesar de hoje ele estar sendo negociado no seu preço justo, na minha humilde opinião, esse fundo vale sim próximo de R$10. É um fundo com altíssima liquidez, não é das maiores, porque a gente tem fundos que negociam 10, 15 milhões por dia, mas esse fundo já é um dos grandes do nosso mercado, negociando a média de 5 milhões e 300 mil por dia. E é um fundo que também vem se recuperando nos últimos 12 meses com a variação positiva de 19%. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse é um fundo, como eu disse, de base 10. Quando ele vem a mercado ali, em março de 2021, quase um ano depois da crise pandêmica, em que a gente vê as cotações lá embaixo, né? Esse fundo veio a mercado na base 10. Durante um período, ele ficou negociando ali a 9,50. Essas oscilações para cima e para baixo totalmente normais. Voltou ali, ficar sendo negociado na base de R$10. Teve um momento que ele ficou com ágio. Então, provavelmente nesse momento aqui, o fundo estava pagando muito. Ó. O mercado é totalmente eufórico. Se o fundo pagar muito, as cotas começam a disparar. Ele estava entregando ali provavelmente na casa de 12 centavos, 13 centavos. E aí o fundo chegou a ser negociado ali na casa de 10,50. Depois o fundo arrefece, volta a ser negociado próximo de R$10. E aí desde o mês 10 de 2022 o fundo começa uma queda. Saindo ali de mais ou menos 9,70, 9,80 para incríveis. Ele rompeu até o patamar ali de R$9, chegando ali na casa de 8 e pouco. Que inclusive foi o menor valor da sua história. E aí, de lá para cá, desde mais ou menos abril do ano passado, o fundo vem num movimento de recuperação. Chegou a beliscar ali próximo dos R$10, ali mais ou menos no mês 8 do ano passado. Depois ficou lateralizado com tendência de queda, saindo ali de 9,80, 9,90, voltando ali a 9,40 mais ou menos. Esboçou uma recuperação e agora, na data que a gente grava o vídeo, ele vê que ele está novamente próximo ali de 9,20, 9,30. Mais abaixo aqui a gente vê algumas informações, como o nome do fundo, o CNPJ, é um fundo para investidor em geral, títulos valores imobiliários, ele é de papel, prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver lá dentro do relatório, e esse fundo ele não tem tijolo, então não há que se falar de vacância, tá? É um fundo que já está chegando ali a 400 mil cotistas, tá com um número expressivo já, é um número muito grande já de cotistas. É um fundo que tem 164 milhões de cotas emitidas. Ele vale 9,27, tem um valor de mercado aí depois das suas incorporações de 1 bilhão e 530 milhões. E aqui, o último dividendo anunciado foi de, entre aspas, apenas 8 centavos para abril. Isso aqui pode fazer com que essa cota dê mais uma queda. E eu estou esperando ansioso por isso. A gente falta comprar esse ativo para carteira pública, para fechar a posição nele. Tem ele e o IRIM. Então, se esse ativo começar a cair, pode ser um momento aí que eu opte por aumentar minha posição nele. Continuando aqui no site, a gente vê agora sobre o yield médio do fundo. Então, esse fundo, ó, lembra que eu falei para vocês que lá em 2021 era um momento que o fundo estava com a cotação mais alta? Note que foi o maior pico de dividendo. Ó. Não precisa ser, né? Então, nesse momento, o fundo chegou a entregar 1,83. Provavelmente deve ter entregue 18 centavos de dividendos, algo nesse sentido. Depois, o fundo chegou a entregar algo na casa de 0,90. Chegou por vezes 1,24. E aí as últimas entregas, ó, 1,18, 1,5, 1,5, 1,7. E essa última entrega, que foi muito ruim, entre aspas, né, caiu para 0,84. Nominalmente a gente vê isso, ó, realmente o pico de entregas foi 18 centavos. O fundo chegou a entregar durante um período 9, subiu para 10, 12, estava ali na faixa de 10, 11,
E aí a última entrega aí de 8 centavos. O fundo anuncia no último dia útil, né? Então ele anunciou no dia 28 de março e vai pagar no dia 5 de abril, a quantia de 8 centavos. No último slide aqui que a gente vai ver é sobre a rentabilidade do fundo. Esse é um fundo que não tem 5 anos, mas ele tem mais de 2 anos aí. Então, nos últimos anos aí, ele vai ter mais ou menos 3 anos só de rentabilidade. Então, esse fundo, ele está perdendo toda essa rentabilidade aqui, ó. Então, nós temos de convir o seguinte, se ele estivesse posicionado 2 anos para trás, com certeza a rentabilidade dele ainda estaria melhor. Mesmo com 2 anos a menos, ele já rendeu o mesmo que o CDI do período. O CDI do período foi 46, ele 44, quase 45. O IPCA 32, o IFIX 37, então está superando todas essas margens aí. E o IDIV, que é o índice de dividendo das ações, 69%. Acredito eu que se ele tivesse já 2 anos e não tivesse tido nada de grave no fundo, ele estaria com a rentabilidade aí talvez na casa de 55%, 60%, bem próximo do IDIV aí. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser apoiar, considere fazer uma doação para o Pix do canal, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Nós contamos com um clube de membros em todos os nossos canais. Torne-se membro de qualquer dos nossos canais a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato, mas para a gente faz muita diferença. Todo o apoio ajuda demais. Tornando-se membro, você tem acesso antecipado a vídeos. Esse vídeo está sendo gravado com mais de 2 semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede o vídeo, ainda participa do nosso grupo fechado e tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. Essa planilha, graças a ela esse ano, foi o ano que eu consegui fazer minha declaração muito mais rápido. Por quê? Porque ela te ajuda a organizar os seus ativos e, por consequência, vai te ajudar na sua declaração. É um produto muito bom, ele tem muita funcionalidade bacana e ele te ajuda, inclusive, até no poder decisório de em que investir. Então adquira o produto, ele é barato, acessível e ainda você apoia financeiramente o nosso canal. Obrigado a vocês que apoiam. Por fim, nós contamos com e-books de introdução aos fundos imobiliários e introdução aos fiagros. São e-books de ótima qualidade, um conteúdo muito agregador. Vai ajudar bastante vocês aí na decisão de vocês. Além do mais, são produtos baratos e acessíveis e de ótima qualidade. Você comprando, você apoia o nosso canal. Muito obrigado a vocês aí que nos apoiam. Eu não poderia deixar de agradecer ao Lauro. É um doador assíduo do canal, ele nos fez uma doação generosa aí pelo Pix. Saibam vocês que qualquer apoio financeiro ajuda demais o canal a continuar sobrevivendo. Então, obrigado de coração, vocês são demais, imprescindíveis. Muito, muito obrigado. Então, pessoal, aqui a gente já está dentro do relatório gerencial, né? Aqui o que eu falei para vocês, ó, o fundo pode investir em inúmeras opções. Então, ele pode investir, ó, ações do setor imobiliário, tá? Pode investir em debêntures, participações em SPS, tudo isso com vínculo imobiliário. Pode investir em FIP, FIA, CEPAC, FII, CRI, FIDIC, letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário, que são as LCIs, letras imobiliárias garantidas, que são as LIGs, e outros títulos imobiliários. Então, assim, literalmente ele tem um leque muito maior do que uns fundos de papel propriamente dito, ou até mesmo os FOFs. Então, essa é uma classe que é como se fosse, né, os especialistas de mercado chamam de FOF 2.0. Então, os hedge funds vieram aí e já tem vários agora no mercado. O fundo cobra de taxa 0,9 e mais 20% de performance para se bater IPCA mais a média do IMAB. No mais, aqui a gente vai ver algumas informações que a gestora trouxe. Aqui ele fala, vai ter uma certa defasagem, né, no seu relatório. O fundo encerrou o mês de fevereiro com 99% do seu patrimônio alocado em 142 ativos diferentes. Depois que esse fundo incorporou outros ativos, ele está ainda mais diversificado, bem pulverizado. Isso me chamou a atenção bem positivamente. E ele tem ali um total de 1 bilhão e 500 milhões investidos. Aqui ele vai continuar falando, né, da distribuição na época, era de 10 centavos, então agora a atual é de 8. Isso aqui ainda foi de fevereiro, foi referente a fevereiro, né? Ele fala rentabilidade, mas essa parte eu costumo pular. Ele vai falar sobre as movimentações da carteira valor e renda, essa parte eu vou pular também. E aí eles falam sobre o aumento, né, do número de cotistas, chegando a quase 400 mil cotistas. Continuando aqui no relatório, a gente chega já no portfólio do fundo. Então, para quem acompanha esse fundo já há algum tempo, a gente vê que esse fundo tinha concentração lá, alguns ativos com 8, 12, até mais ou menos essa percentual. Hoje o CRI tem maior percentual para o fundo, esse JSTX, que representa ali 4,63. É um CRI indexado a CDI, CDI mais 3.
está na parte de renda do fundo. Então, o fundo tem renda e tem valor. Depois a gente vai ver isso melhor. Renda, o fundo geralmente tem a ideia de usar para carrego, e quando é valor, ele pretende vender no mercado secundário em algum momento. Aqui, outro ponto de atenção é este, ó. Eu não vi, pelo menos passando os olhos assim superficialmente, né? Eu não vi duplicidade de devedores, assim, um distante do outro. Então tá vendo aqui, ó, planta e planta. A gente vê aqui, ó, Rede Duque, e olhando mais para baixo eu ainda vi outras duplicidades, mas estão sempre um próximo do outro. Pode ter mais longe um do outro? Pode. Então o que eu sugiro? Que você procure um por um desses devedores e veja se encontram outros. Por quê? Tá vendo aqui que esse aqui da CashMe, ele é de 3% do portfólio? É um percentual muito baixo. Se algum desses devedores der problema, quase não vai impactar o resultado do fundo. Então hoje, a posição que o fundo tem em CRIs é muito pequena, muito pulverizada a sua base. Isso me chama atenção muito positivamente. Hoje, da carteira, o fundo possui ali 58%, quase 59% alocado em CRIs. Ele tem FDICs 1,72% total, que é uma parte um pouco mais arriscada, mas... E você vê que são taxas interessantes, ó, IPCA mais 8, IPCA mais 7. Ele vai ter ali os fundos imobiliários, ó. E aqui, a maior exposição a fundos imobiliários que ele tem é o BRCR11. Eu ia falar alguma coisa, mas resolvi me conter. O BRCR11 com 2,49%. Mas ele tem também o JSRE, tem fundos aqui, provavelmente são fundos fechados, tem o CPTS, BPML, então ele tem inúmeros fundos aí, mas com exposições também bem pulverizadas. Como ele incorporou diversos fundos aí, ele aumentou bastante a sua posição em fundos imobiliários. Eu acredito que com o passar do tempo, esse fundo vai começar a trazer resultados positivos. Ó. O total de fundos imobiliários é 34%, hoje é bem acima do que o fundo costumava ter. Então eu acredito que eles vão começar a vender esses fundos no mercado secundário, e eu espero que eles consigam vender destravando o valor. A gente já viu algumas vendas, eu vou mostrar para vocês mais à frente, tá? Tem uma parte que ele mostra as movimentações da carteira, mas eu espero que ele consiga começar a vender para destravar valor também. Ações hoje ele tem um percentual pequeno de 0,28%, um percentual bem pequeno nas ações, e ele tem posição em SPE. Eu vi que mais à frente a gente vai ver isso. Ele fez algumas movimentações, está vendendo FIIs e montou posição em CRIs e SPS. Então hoje a SPS também está pulverizado, representando 4,84%. E aí a gente vê o total que o fundo tem alocado aí. E aqui mais abaixo a gente vê a taxa média da carteira. Então o que ele tem ali em CRIs? Ele tem CRIs IPCA mais 8 em média e CDI mais 4,28 em média. E ele traz uma tabela de sensibilidade. A 9,27... ele rende ali um PCA bruto de IPCA mais 8 e CDI mais 3,84. Se a cota cair, que é o que eu espero, tá? Desde que caia sem perder fundamentos, eu estou torcendo para isso. Então, se chegar a cair a 9,20, a 9,10, você vê aumentando as taxas aí possíveis. E se o fundo disparar, que é o que eu não espero, a 9,30, olha o quanto já vai diminuindo o possível ganho aí do cotista, né? Então, a tabela de sensibilidade, ela ajuda muito você a identificar que você comprar, quanto mais barato você comprar, melhor vai ser o tal do retorno pessoal, o yield on cost, né? O seu retorno é maior do que o normal que seria. Então tem que tentar buscar comprar ativos com desconto. E aqui a gente entra na DRE do fundo. Então em fevereiro eu fiz o cálculo da taxa, não vou trazer aqui para vocês. É uma taxa bem interessante, mas nós vamos calcular baseado nos últimos 12 meses. Em fevereiro o fundo receitou 16 milhões. 15 milhões advieram aí dos CRIs, e aí mais 580 mil veio de giro da carteira. Eu falei 15 milhões de CRIs, mas na verdade foram 10 milhões de CRIs, 100 mil de FDICs, 3 milhões e 800 dos FIIs, ações não pagou nada, debentures não pagou nada, e SPS gerou ali 1 milhão 187 mil. E o giro da carteira trouxe um resultado de 580 mil, um resultado relativamente pequeno, né, frente ao tanto que o fundo receitou. E aí vamos ver o acumulado dos últimos 12 meses. Nos últimos 12 meses, o fundo teve como despesas 19 milhões e 400 e como receitas totais 140 milhões. Então vamos ver na prática o que esses 19 milhões está representando aqui frente ao total das receitas. Uma coisa que estava me chateando é que essas taxas estavam muito careiras, inclusive extrapolando o meu limite de 15%. E aí, não está bom, mas entrou dentro do meu limite aceitável. Vejamos, ó, 19.417, que eu vou arredondar para 19.418, vezes 100, dividido por 140, 892. Então, o que a gente observa? Que as taxas estão ali em 13,78. Antes, estava extrapolando os 15,
De 0 a 10, eu acho 10% ali de taxa algo aceitável. Agora, de 10 a 15 é caro, eu acho muito caro, mas está dentro de um limite aceitável. Eu já vi gente comentando aí, Mu, por que você fica com essa besteira de taxa? Se o fundo está pagando bem, o que importa se ele está cobrando 5, 10 ou 15, se o dividendo já é bom? Importa por quê? Aqui a gente está falando de ativos de renda variável. E aí, inquestionavelmente, a renda vai variar. Não existe um fundo sempre pagar muito acima do normal. Ele vai oscilar a sua renda, é renda variável. E nesses momentos que ele cair a sua renda, muito provavelmente as taxas não vão cair. Quando ele tem uma taxa que ela é mais ou menos fixa, tá? Quando ele está pagando muito dividendo, beleza, aí você está falando isso. E quando essa renda cair? Aí vai ter absurdos igual acontecia no passado. Tinha fundos imobiliários aí, quando eles conseguiam oferir performances muito altas e tal, e chegava a dar 18, 20, 25% de taxa. Então, é algo assim, que para mim é fora do normal. Então, não sei se eu me fiz entender. Isso também é apenas o meu ponto de vista e está longe de ser considerado senhor da razão ou algo nesse sentido, tá? Apenas minha opinião. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode apoiar financeiramente, faça nos apoiar de forma gratuita. Simplesmente, se você vier aqui, deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino, simplesmente isso já vai nos ajudar imensamente. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no nosso canal e nos ajude a chegar nessa meta. Comenta aí para nós o que você achou a respeito desse fundo. Nós ainda vamos voltar lá e ver o portfólio, ver como é que estão as posições, essas movimentações que eu falei para vocês. Comenta o que você acha a respeito do fundo. Você tem ele? Você acha ele um bom fundo? Você acha que ele é uma boa opção? Comenta que seu comentário é muito importante. Eu tenho uma carteira pública, tenho também a minha carteira fechada, que eu não divulgo, né? E meu grande objetivo é tentar mostrar que você, com a carteira diversificada, você consegue atingir seus objetivos. Agora, não é porque eu tenho um ativo que você deva ter. Para alguns fundos que esse fundo incorporou, para quem tinha um outro fundo, eu não vi como sendo uma boa opção. Mas isso, para o VGHF, foi uma ótima opção. Porque ele aumentou, pulverizou a sua base, tende a destravar valor aí na venda de ativos futuramente. Então eu vejo como foi uma ótima situação. Sou cotista do fundo, tenho ele, acho um bom fundo. A gente nunca gosta quando ocorre essa redução de renda, né? Eu espero que o fundo consiga melhorar e recuperar essa renda dele aí. E estou muito satisfeito com o fundo até aqui. O fato de eu estar falando tudo isso, em nenhuma hipótese, significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Não é para vocês comprarem só porque alguém tem ou porque fala bem. E não significa também que o ativo seja bom ou ruim. Para mim, eu gosto, mas não significa que seja bom para você. Nós temos um canal secundário, o canal MUF Infra. Nós estamos tentando chegar a 1000 inscritos para monetizar esse canal. Já estamos com 570. Ó. Nos ajude a chegar aos 600, 700, 1000. Nos ajude aí nessa meta. Obrigado de coração. Todos os nossos canais estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que tudo isso ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que a gente vai procurar atender com a máxima rapidez. Aqui nós voltamos para a carteira, né? Então, atualmente a carteira está com quase 60% em CRIs e quase ali, ó, 34% em FIIs. FDIX 1,7%, os outros percentuais aí dos outros ativos bem irrisórios. E aqui são todas as posições que o fundo possui. 38% em PCA com variação positiva, é uma certa proteção contra a deflação. 1,9% com variação positiva mais compensação, então isso aqui é um pouco tem e não tem, tá? Proteção. Ele vai ter 23% sem proteção ali e 36% indexados a CDI. E aqui embaixo, aquilo que eu falei para vocês, ó. Eles têm 64% da carteira alocada em renda. Isso aqui, geralmente, eles não vendem, é para carrego. E eles têm 35%, hoje está bem mais alto do que era, para valor. Isso aqui, em algum momento, eles pretendem vender. Então, toda a carteira de CRIs, o fundo não pretende se desfazer, pelo menos não nesse momento, né? Ele tem 4,8% dos FIIs, que ele não pretende se desfazer, e 1% de FDICs, que aparentemente ele não pretende se desfazer. Agora, todas as ações, em algum momento, eles vão vender. Olha o tanto de FIIs que, em algum momento, eles vão vender. Ó. Quase que 30% da carteira de FIIs. 0,7% dos FDICs e todos os SPS, que aí também não tem sentido, né? Que é sociedade de propósito específico. Em algum momento, quando o projeto for finalizado, eles vão se desfazer desse ativo. Aqui ele mostra uma tabelinha, né? Como é que funciona, gente. Ó. O fundo foi lá e pagou 11 centavos de dividendo. Aí você vê que ele diminui
isso sai do seu patrimônio e tal. Depois ele vai aumentando aqui, diminui, aumenta e tal. Então a gente vê aqui mais ou menos como que vem mantendo a cota, né, lateralizada. E aqui mais abaixo a gente vê as movimentações da carteira. Então aqui, ó, compras e aqui vendas. Então ele vendeu a ação, ele comprou bastante CRIs, ó, 13 milhões de CRIs, e ele praticamente só vendeu fundos imobiliários. Ele vendeu bastante fundos imobiliários aí, olha o tanto de vendas. Teve algumas compras aí também, mas ele vendeu 98 milhões e comprou 27. Sobrou um saldo de 70 milhões de venda e um saldo de 3 milhões de compra. Aí ele fez SPS também, compra e uma venda aqui mais ou menos, e ele teve um saldo de 15 milhões de compra. Ou seja, ele aumentou o seu caixa em 40 milhões, que ele deve estar distribuindo aí nos próximos meses, deve aparecer no relatório aí. Então isso aqui deve ficar em caixa até que ele realoque e compre outros ativos. Aqui ele fala sobre rentabilidade de cotas, essa parte eu costumo pular. E aqui chega uma das partes mais importantes do vídeo, do relatório. Eu sei que a maioria dos cotistas não costumam ler essa parte, mas é uma das partes que tem maior importância. Você tem que ler para você entender minimamente o que é esse CRI AL Cambuí. Ele é um CRI com cupom IPCA mais 8, vai vencer em 2025. Foi uma operação com a Cetim, Incorporadora Paulista. O foco na incorporação de projetos residenciais, escritórios, hotéis na região de São Paulo e também interior de São Paulo. Eles têm 40 anos de história. A operação possui como garantia, ó, o que foi dado como garantia? Alienação fiduciária de terreno, ou seja, quando fala que está sendo alienação de imóvel, é uma alienação forte. Pode ser que o imóvel não valha nada, beleza, pode ser, mas poxa, ó, aqui foi dado como 230% do valor da dívida. Então, poxa, se o fundo emprestou 10 milhões, ele pegou um imóvel, um lote que vale 23 milhões. É essa que é a questão. Na hora de vender, pode ser que não valha 23, mas ele vende ali por 17, por 15, por 13. Então, assim, a vantagem de ter uma relação de garantia alta é que se você precisar queimar e fazer dinheiro realmente rápido, você consegue recuperar o dinheiro, né? Quando a razão de garantia é menor, isso é um pouco ruim. Então eu vou ler só mais um para vocês, mas é importantíssimo que vocês vejam um por um dos devedores. Lógico que agora tem muitos, né? Ele aumentou em muito aqui essas páginas, ó. Então daqui para o final do relatório é praticamente só isso. Então esse aqui, ó, o CRI Alpha Lake, é uma operação com a Gafisa, que é bem conhecida, ela é listada em bolsa, ó. Tem capital aberto. A operação possui como garantia alienação fiduciária de terreno, alienação fiduciária de cotas SPE, cessão fiduciária de recebíveis, com relação de garantia de 181%. De novo, se tem 10 milhões de dívida, ele pegou garantias ali que são na faixa de 18 milhões. Então, assim, com bastante sobra também, né? Eu vejo isso de forma bem positiva. E aqui todo o relatório ele se estende nisso. Os CRIs, lá embaixo vai ter FDICs, vai falar um por um dos devedores, mais ou menos nesse sentido. Eu recomendo que se você tiver interesse nesse fundo, leia essa parte para você saber onde você está pondo o seu dinheiro a risco, né? Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Se quiser apoiar também o canal Almo Dicas, nós temos e-books de português para concurso público. Adquira, porque é um ótimo produto e você ainda nos apoia. Vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative, I don't wanna get lost in the